Olá, mais uma vez eu venho aqui compartilhar algo do coração de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Ministrei essa palavra hoje na sala de oração e foi algo muito impactante para mim e eu estou aqui para compartilhar com você essa palavra que tem por título Quem sou eu dentro do processo? Né? Os processos são inevitáveis, não tem como a gente não passar por eles, né? Eles são inevitáveis e eu quero te dizer que eles são necessários. Eu estava falando que quando eu era mais nova e estava na igreja, aí eu ouvi aqueles testemunhos tão impactantes, né? De cura, de restauração, né? De uma obra grandiosa que o Senhor fez na vida de alguém, eu achava muito lindo. Aí quando a pessoa contava o testemunho, né? Que ela viveu grandes desafios, o quanto foi difícil, né? O quanto foi sofrido, às vezes doloroso, eu falava, ai Senhor, eu quero ser uma testemunha, eu quero ver coisas grandes e maravilhosas, mas eu não quero passar pelo processo. Ai, Deus me livre de passar pelo processo, né? Então, era novinha na fé, não entendia o quanto, né, é produtivo, quanto é edificante, né, o quanto é transformador o processo. E eles são inevitáveis, né? Não tem para onde correr. Um dia, né, o processo chega. Um dia, né, o dia mau, ele vem sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus ele já anunciou para os discípulos, né? No mundo vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades, vão ter desafios, vão ter provações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então, processo significa tempo de preparação, provação, refinamento, que Deus usa, sabe, utiliza para nos moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, capacitar, sabe, a nossa vida para um propósito. E quando estamos no processo, não adianta focar na dor, temos que focar no propósito, naquilo pelo qual o Senhor nos chamou, naquilo qual o Senhor deseja realizar através das nossas vidas, sabe? Então, processos, né? Quando fala de processo, parece até um jargão, porque se fala muito essa palavra, né? Mas o processo, ele tem propósito e ele é uma preparação para que nós venhamos amadurecer no Senhor, aprender no Senhor e sermos capacitados pelo Senhor, né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu falei, meu Deus, né? Foi muito desafiador. Nas primeiras consultas parecia que eu estava passando pela parte teórica, né? Tipo alguém que vai tirar a primeira habilitação e aí ela tem a parte teórica que eu julgo ser mais fácil, né? Que você ali vai estudar, vai decorar, vai ter as aulas ali com os professores, agora está até diferente. E quando eu passei pela cirurgia, pela quimioterapia, parecia que era a parte prática, que eu tinha que entrar no carro, eu tinha que dirigir, tinha que fazer as regras certas, tudo certinho, para que eu saísse daquele processo com a minha habilitação, que eu pudesse dirigir sozinha, né? Que eu pudesse ir a outros lugares. E olha como realmente isso faz sentido, porque quando entramos no processo, né? O Senhor vai nos dando instrução, o Senhor vai falando, até a hora que a gente realmente temos que pôr a fé em prática. E a fé colocada em prática, ela produz em nós o quê? Uma perseverança, ela produz em nós o que? Amadurecimento, aprendizado, uma capacitação para que assim possamos ser testemunhas vivas para a sua glória, né? Possamos testemunhar com a autoridade de quem viveu. E os processos, ele nos levam a um novo nível de fé, ele nos leva a um novo nível espiritual, ele nos leva a uma nova dimensão de fé, a gente começa a ver as coisas num patamar totalmente diferente, né? Começamos a olhar com o olhar do Senhor, né, um novo nível de fé, sabe, aquelas coisas que no passado te atormentavam, te deixavam desesperadas, você teve uma experiência com o Senhor que aquilo ali já não te toca mais, aquilo ali não te aborrece mais, aquilo ali você fala, Senhor, o Senhor vai cuidar,
O Senhor vai tratar, o Senhor vai zelar, sabe? Eu entrego nas tuas mãos e você fica em paz, porque você tem uma experiência, porque você de fato está dentro do processo e aprendendo com o processo. Então tem um refinamento, sabe? Na nossa alma, no nosso caráter, de parecer com Jesus. Há no processo necessário obediência, uma rendição, uma obediência, um depender do Espírito Santo, uma confiança, sabe? Confiar que aquilo é um tempo, assim como o processo chega, tem o dia e hora para acabar. Ele não é eterno. O processo é um tempo, como uma estação. Algumas pessoas vivem uma semana, outras vivem um mês, outro um ano, outros alguns anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecia, né, de uma hemorragia, como nós vimos aqui em outra live. Se você desejar algo muito impactante da parte do Senhor, você pode assistir essa palavra também. Na fraqueza tiraram forças, né? Procura aqui que você vai ver essa palavra muito impactante. Então aquela mulher 12 anos passou por um processo, mas ela não desistiu. Aquele processo levou ela à perseverança, né? Ao exercício da palavra, ao exercício da fé. Então o que a gente precisa ter no meio do processo? Um olhar diferenciado de quê? Existe 2 tipos de processo. 2 tipos. O primeiro se chama tentação. Tentação tem origem no inimigo. O inimigo vem para tentar. E também a Bíblia diz que nos nossos próprios desejos, Tiago 1, 13, 15, diz, sabe, que a nossa própria carne, a nossa própria cobiça, né? Ela nos leva a desejar pecar, nos leva a tender para a carne, porque a Bíblia diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viver segundo o Espírito, mortifica a nossa carne. A gente é tentado pela cobiça da nossa alma. A gente é tentado pela cobiça da nossa carne, sabe? E aí, quando nós vivemos segundo o Espírito, mortificamos a nossa carne e viveremos. Então a tentação, Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não se tenta pelo mal. Ele mesmo, e nem ninguém tenta. Quem tenta é o nosso adversário, né? Ele tenta, e a nossa concupiscência da nossa carne, nossos desejos, né, carnais, eles sim, eles são tendenciosos, né? São pecaminosos. E aí, como que a origem da tentação e o propósito? Levar ao pecado e à ruína, né? A tentação vem para que você seja seduzido por aquela tentação e você caia no pecado. E o pecado gera ruína, e o pecado, né, o salário do pecado é a morte. Então ele age na sedução, ele gera desobediência e morte espiritual, né? Então a tentação, o objetivo é te tirar da presença de Deus, é te afastar da presença de Deus, sabe? E o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Não dê ocasião à carne, né? Mas o que? Enchei-vos do Espírito. E aí, a gente às vezes está passando por um processo e a gente não entende que aquele processo não foi o Senhor que nos colocou. Né? Naquele processo, muitas das vezes, vivemos um processo porque nós caímos em tentação, porque nós caímos em pecado, porque nós damos lugar ao diabo, porque nós permitimos o trabalhar, sabe, do inimigo sobre as nossas vidas, somos levados pela nossa carne. E aí você pode dizer assim: mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas, querido, toda vez que nós nos desviamos da vontade de Deus, da palavra de Deus, nós nos tornamos desobedientes, nós pecamos dessa forma, né? Então é necessário, sabe, que nós tenhamos essa sabedoria, esse discernimento que vem de Deus, para que nós não caiamos em tentação. A oração de Jesus diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. A Bíblia fala que José, na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher de Potifar.
E a tentação é algo que nós precisamos, o quê? Fugir. Fugir da aparência do mal, fugir de ambientes, fugir de lugares que nos tenta, que nos atrai a praticar o que é mal perante os olhos do Senhor, a fazer aquilo que desagrada ao Senhor e que nos afasta dele. E geramos nossos próprios processos e caímos em tentação. E que você possa nesse vídeo, nesse momento, sabe, que o Espírito Santo fala ao teu coração. Se você caiu em tentação, que você possa se arrepender. Que você possa ter um momento com o Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu cedi à tentação. Né? Eu estou com uma dívida enorme porque eu comprei aquilo que não me devia, eu negociei aquilo que não devia. Não é? Eu andei com quem não devia, eu falei o que não devia. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. E retorne ao Senhor e peça perdão para que Ele possa desfazer, sabe, todo esse embaraço, todo esse processo que veio, às vezes, uma palavra que você deu mal dada, uma conversa que você não deveria ter feito, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas vidas são destruídas por causa de uma palavra mal dada? Sabe? Então você vê como sabe? Como é sutil, sabe? A tentação às vezes é sutil. Ela não aparece assim como algo terrível. Não. Muitas das vezes ela vem com sutilezas, mas que nos afastam da presença de Deus. Aquela passagem que diz: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos o demônio, em teu nome. Mas ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A gente vê tantos escândalos, tantas coisas no meio, né, cristão, de pessoas que estavam ali trabalhando, fazendo e acontecendo, e de repente são pessoas que estavam andando há muito tempo na iniquidade, porque um dia cederam à tentação, cederam à sua carne, cederam às suas vontades, cederam aos seus desejos, sabe? De ficar, de talvez andar com quem não devia. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não é o seu lugar na roda dos escarnecedores, não é o seu lugar, sabe? A amizade do mundo é inimizade com Deus, não é o seu lugar no mundo, não é o seu lugar. Nós estamos aqui, mas não pertencemos. Então não negocie, sabe? Não negocie a sua santidade, o seu momento com o Senhor, quem você é no seu processo, quem nós somos no nosso processo. Então existem esses dois tipos de processo, a tentação, e ele, né, nos convida ao arrependimento e à confissão. Em Mateus 4, do 1 ao 11, fala ali da provação, né? Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo de Deus nos conduz a sermos provados, né? Nos conduz, nos permite viver a provação. Mas quando fala assim, para ser tentado, não foi por Deus, foi pelo diabo, sabe? Por Satanás. E ali ele apresenta, né? Ele apresenta através da própria palavra, ele usa contra Jesus. E aí Jesus nos ensina as disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? São ações práticas que motivada pelo amor profundo a Deus, gera transformação espiritual. O que Jesus ali nos ensina? Exatamente testifica o que está escrito na carta de Paulo, na carta de Tiago, que nós vamos ver daqui a pouco. A oração. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Jesus não precisava. 100% Deus, 100% homem. Intimidade com o Pai. Mas Jesus sempre nos ensina. Ele ia por um canto orar, ele ia por reservado, para um monte, para o outro lado, outra margem do rio. Não é? E aí 40 dias e 40 noites orando e jejuando, nos ensinando as disciplinas espirituais, que são meios da graça. Não merecemos, mas é utilizado para que nós possamos ser fortalecidos na fé, na comunhão e ser resistente às tentações. Sabe, 40 dias e 40 noites significa sacrifício, renúncia, santidade, adoração, confissão, arrependimento, uma busca incessante. Sabe, obediência à palavra de Deus. Ali Jesus venceu a Satanás através da palavra, da prática dela, examinando dia e noite a palavra de Deus, amando,
sabe? A obediência. Sabe? A obediência por amor. Quando amamos, obedecemos. Ele diz: vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Sabe? Então Jesus, ele nos convida, sabe? Para não vivermos uma vida, sabe, distante dele, uma vida caída no pecado, uma vida, né, que realmente cedeu às tentações. Nós precisamos dessas práticas espirituais, precisamos dessas disciplinas, sabe? São ações praticadas da fé, que movida não por uma religiosidade, não porque eu tenho um ministério, porque eu estou na igreja, não, mas por amor, por um profundo amor, porque quanto, né, nós sabemos o quanto fomos amados por Jesus, o quanto somos amados por Jesus, o quanto o amor de Deus inunda nossas vidas e nós queremos corresponder a Ele, sabe? Na medida desse amor, que é impossível a gente corresponder na medida, mas que nós pratiquemos essas disciplinas espirituais por amor a Jesus. Não por medo, não por religiosidade, mas por amor, sabe? Gerando uma transformação íntima e poderosa no nosso ser. E a palavra do Senhor também fala sobre provação. A provação é diferente da tentação, né? O Senhor nos permite ser provados. Quando a gente lembra ali de Jó, homem reto, íntegro, se desviava do mal, né? E Jó diz ali: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Uma confiança, uma fé inabalável. Então a provação, ela tem origem em Deus, uma permissão, né? O Senhor permite que nós sejamos provados e Ele nos conduz na provação. O propósito é fortalecer a fé, lapidar o caráter, amadurecer. Então a provação, ela age no nosso interior, ela age dentro do nosso coração, né? Nos transformando, nos libertando, nos curando, nos restaurando, nos levando a um lugar de intimidade, de comunhão, de dependência nunca vivido. Sabe, quanto mais dependemos, quanto mais nos rendemos, mais o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso interior, mais Ele nos transforma, mais Ele, sabe, mais temos dele em nós. O quanto dependemos é o quanto entregamos e o quanto Ele enche as nossas vidas. Sabe, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E o que a aprovação tem que gerar em mim, você? Maturidade. Sabe, a Bíblia diz que já passou o tempo da gente ficar tomando leitinho espiritual. O Senhor quer nos revelar, sabe, coisas profundas e poderosas, mas muitas vezes, no meio da provação, nós não amadurecemos. Nós ficamos igual o povo no deserto, 40 anos reclamando, sabe, 40 anos murmurando, porque a murmuração gera incredulidade, incredulidade é dúvida, ela não move a mão de Deus, sabe, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quem duvida não tem fé, é como um homem que oscila de um lado para o outro. E o Senhor nos chama para viver pela fé, um novo nível de fé e aprovação divina. Ela tem que gerar maturidade e aprovação divina, porque o resultado da aprovação é a aprovação divina, a coroa da vida, o céu. O livro de Tiago fala sobre o valor da fé nas provações e do poder transformador do caráter, do amadurecimento e crescimento espiritual. O processo é um caminho. Eu quero convidar você, não vamos ler porque é muito, né? Assim, tomaria muito tempo, mas leia o livro de Tiago. Você que se encontra, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Sabe, leia o livro de Tiago todo, leia outra versão, eu estou aqui com 2 versões, né? E li uma terceira ainda. E assim, como o Senhor bradou, como o Senhor vai dando passo a passo de como viver os processos, sabe, como encarar os processos, sabe, como, meu Deus, é muito, muito lindo. Então, em Tiago 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por toda alegria passar por várias provações,
Eu vou ler aqui nessa outra versão que é muito linda também. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixe ela crescer e não procurem desviar-se dos problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Serão fortes de caráter, íntegro e perfeito. Versículo 2. Meus irmãos, tem de motivo de alegria. Alegria na tribulação, alegria na provação. Como assim? Alegria na enfermidade, alegria na escassez, no desemprego, alegria na perda. Como? Querido, não é uma alegria desse sorriso aqui, não. Sabe, é um contentamento. Porque o reino de Deus é paz, alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, a alegria no Espírito. Sabe, a alegria da salvação que fala em Salmos. Sabe, é uma alegria na esperança que a palavra diz. Sabe, a alegria é um fruto do Espírito. É a presença de Deus em você te dando contentamento, satisfação. E isso não tem preço. Alegria em meio à prova, porque você sabe que aquela prova não te define, que o processo não te define, mas quem te define é a palavra de Deus. Você entende que no meio do processo a mão poderosa do Senhor está sobre ti, que no meio do processo, em meio ao processo, Ele está te guiando, te sustentando, te fortalecendo. Sabe, o Espírito Santo se move em você. E aí você se sorri, porque você se alegra, como diz aquela canção. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Como é que é? Mesmo chorando, o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim e fala, eu vou seguir os passos de Jesus. Né? O crente mesmo chorando, ele canta, porque o Senhor é maravilhoso. Então você entende que consiste o reino. Não é sorrir só aparente, porque às vezes a gente sorri e está com a alma chorando. Mas é um contentamento, é se alegrar no Deus da nossa salvação. Você entende? Sabe? De que tem um Deus que é grande e poderoso, mas te ama, cuida de você, é presente na sua vida, é socorro bem presente na hora da angústia. Então você se alegra. Sabe? Um contentamento, uma satisfação, uma plenitude que somente o Espírito Santo pode dar. É isso. É isso que Tiago está falando. Alegre-se no processo. Tende por motivo de alegria passar, não é por uma não, amada, porque o negócio é tão incrível, porque às vezes a gente pensa assim, pô, já tô com essa luta aí, com essa prova, ai Jesus, amém, né? Mas são várias, porque acaba uma, aí a gente descansa um pouquinho, vem outra, por quê? Por que, Carla, que vem? Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até chegar ao seu dia perfeito. Sabe, nós vamos ver aqui dentro da palavra, aqui mesmo, nós lemos aqui no versículo 4 diz assim, e o porquê essa prova, quando a nossa perseverança estiver afinal plenamente crescida, uma fé fortalecida, perseverante, contínua, sabe, que não para, mas que persiste, insiste, continua, avança, não pela sua força, mas naquele que confiou, naquele, sabe, que o sustentou, naquele que o chamou. E aí vocês estarão preparados para qualquer coisa. Sabe, é muito clara a palavra, ela não precisa, sabe, ser explicada, porque ela é muito clara. E vocês estarão preparados para qualquer coisa. Serão fortes de caráter, sabe, índole, caráter, sabe, íntegros e perfeito. Sabe, íntegro,
perfeito. Esse perfeito aqui não é esse padrão de perfeição da terra, do humano, de não ter falhas, mas é a perfeição de ser completo em Deus e de ser pleno em Deus, sabe? De estar totalmente em Deus, sabe? Ser pleno, ser completo, ser cheio, ser inteiro pelo Senhor. É uma nova dimensão, sabe? E aí ele fala assim: alegrai-vos na esperança. A sua alegria não está porque você está olhando as coisas ou as circunstâncias, mas a tua alegria está na esperança do Senhor, porque você espera no Senhor. Ele diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam, sabe? Desde a antiguidade ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então você está com a sua esperança ativa, então você se alegra porque você sabe que na hora e no tempo de Deus Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Sabe, basta uma palavra e todo o cenário é transformado, basta uma palavra e as portas se abrem, basta uma palavra e o servo é curado, basta uma palavra e a mulher é liberta. Como a mulher cananeia foi ali, de um gesto de humildade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na sua mesa. Que fé aquela mulher teve, que humildade. Sabe, o Senhor nos convida a viver assim, pela fé. Paciência na tribulação. Persevera na oração. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele fala no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez, a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porque a nossa fé, ela é provada, sabe? Porque é muito fácil se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se está tudo bem. Como que a gente mostra a nossa fé? A gente mostra a nossa fé na escassez, na dificuldade, na provação. Então, uma vez essa fé aprovada, ela produz perseverança. Então, quantos no meio do processo desistem? Quanto no meio do processo olha para trás? Quanto no meio dos processos esmorecem? Mas o Senhor nos convida nessa noite a sermos perseverantes. Perseverai na oração, sabe? Persevera na presença. Seja constante, continua para que a perseverança tenha uma ação completa, sabe? Para que o propósito do Senhor seja estabelecido. Como diz aqui no versículo 4, ora, a vossa perseverança deve ter ação completa, sabe? Não é algo que acaba, que para, que desanima, não, mas é algo completo, que continua, uma ação completa para que o propósito de Deus se estabeleça, para que a vontade de Deus se estabeleça, para que o plano de Deus se estabeleça e para que, qual é o plano dele? Que nós sejamos cheios, que sejamos completos, íntegros, com caráter transformado, sem deficiência, amadurecido, ensináveis, como está aqui no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito, íntegro e em nada deficiente. Então você fala, por que eu sou provado? Porque o Senhor tem algo muito especial, algo grande para fazer nas nossas vidas. Então Ele prova a nossa fé e nessa prova da nossa fé, a nossa perseverança, ela precisa ter uma ação completa para que assim nós sejamos transformados, para que assim sejamos perfeitos. E esse perfeito, eu já falei, não é de perfeição, mas é algo de nós sejamos no total, sabe? Sejamos completos no Senhor, completos na sua presença. E aí o versículo 5, ele vai detalhando, sabe? Em 1 Pedro 1, 6, ele vem confirmando do 6 ao 8, nisso, 1 Pedro 1, do 6 ao 8, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, porque a aprovação ela tem tempo, é necessário que sejais contristado por várias provações, para que, confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, retunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, porque o final da fé é a salvação da nossa alma.
Então aqui ele fala que é por um breve tempo, sabe? A sua provação não vai ser eterna, por mais que pareça que está sendo. Mas é necessário que nós venhamos estar alinhados com a palavra. Nós precisamos permitir, sabe, o nosso caráter ser transformado, como está ali no versículo 4, sabe? Íntegro, com caráter transformado, né? Em nada deficiente. Como assim um homem habilitado, um homem segundo o Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, sabe? Para que confirmado o valor da nossa fé, é pela fé, sabe? Que é mais preciosa do que o ouro e retunde, sabe? A nossa fé retunde em glória, em honra, na revelação de quem Jesus é nas nossas vidas, sabe? Então, no versículo 5, ele vai dando passo a passo de como nós devemos entrar na aprovação, como nós devemos nos portar na aprovação, quem nós devemos ser em meio às provações e os processos da vida, sabe? É algo muito lindo aqui em Tiago, ele vem explicando, dando passo a passo. No versículo 5 diz assim, necessitais de sabedoria. Ele diz assim, como obter a sabedoria? Ele fala dos benefícios da aprovação, né? E agora como obter essa sabedoria? Porque no meio do processo a gente não pode ficar perdido, não pode ser imprudente, não podemos ser levados por impulso ou por emoções, mas devemos ser guiados pela palavra de Deus, guiados por Deus, sabe? Instruídos por Ele, no nosso passo a passo, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, sabe? Aonde vamos, com quem vamos, o que falamos, o que não falamos, nós precisamos disso. E aí ele fala no versículo 5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada impropera, e ser-lhe-á concedida, peça porém com fé, sabe, em nada duvidando. Peça a Deus sem dúvida. Ânimo, ele fala assim, no versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Então, se nessa noite você precisa de sabedoria, se nesse dia você precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá deliberadamente, sabe? Peça ao Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com meu esposo, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com meus filhos, me dá sabedoria para lidar no meu serviço, me dá sabedoria, Senhor, para lidar, Pai, na igreja, me dá sabedoria, Senhor, para me lidar onde, Senhor, me colocar, eu ter sabedoria para lidar com pessoas, sabe? Porque a sabedoria, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 3, no versículo 17, diz que a sabedoria, porém, que vem do alto, porque existe 3 tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, que a gente vai para as escolas, né, e a gente estuda, a gente aprende. A sabedoria humana, né, que é a sabedoria que nós adquirimos como ser humano. E a sabedoria demoníaca. Mas a sabedoria que nós devemos buscar, que nos interessa, né, no meio dos processos e das provações, é a sabedoria que vem lá do alto. Capítulo 3, versículo 17 do livro de Tiago. A sabedoria, porém, lá do alto, que é derramada pelo Espírito Santo de Deus, ela é pura, sabe? Ela é sem mistura, sabe? Ela é limpa, sabe? Ela é imaculada, ela é santa, sabe? Ela é verdadeira, sabe? É algo puro que vem de Deus, sabe? Trazendo luz, trazendo pureza, sabe? E segundo, ela é pacífica, ela é pacificadora, ela vem trazendo paz. A sabedoria que vem do alto, ela traz paz ao nosso coração, ela traz paz nas nossas escolhas, ela traz paz nas nossas decisões, sabe? O meu pastor lá do Rio, ele falava assim, quando você tiver que tomar uma decisão, né? Que você tiver que tomar uma decisão importante, fazer uma escolha, então faça aquilo, sabe, que traz paz ao seu coração, né? Porque a vontade de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela traz paz, ela traz tranquilidade, sabe? Então você busca no Senhor e aí aquilo que trouxer paz ao seu coração, sabe? Porque ela é pacífica, ela é indulgente,
sabe? A sabedoria que vem do alto é indulgente. Aí eu falei, meu Deus, o que é indulgente? Tolerante, sabe? Ela perdoa com facilidade, ela é tratável, moldável, sabe? Não traz arrogância, não traz soberba, mas ela, sabe, nos deixa tratável, sabe? Um coração ensinável, um desejo de aprender, de conhecer o Senhor, sabe? Quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecer, sabe? De tempo em tempo eu me sinto como se tivesse me convertido, como se eu tivesse que aprender tudo de novo, sabe? Dar os primeiros passos no Evangelho, isso é lindo. Porque quanto mais nos aproximamos dele, mais vemos, sabe? Quanto dependemos, quanto precisamos, vemos a nossa, sabe, a nossa sujeira, vemos a nossa, sabe, o nosso pecado, vemos a nossa falha, sabe? Diante de um Deus que é lindo, que é maravilhoso, que é luz, que é santo, que é verdadeiro, sabe? Nos convida a ser parecidos com ele, nos formou para sermos a sua imagem e semelhança e nos convida a cada dia mais nos parecermos com ele, e é ensinável, pleno em misericórdia, de bons frutos e sem fingimento. Quem habitará no seu santo monte? Quem habitará no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não fala dolosamente, esse obterá a bênção do Senhor. Sabe, o pastor tem falado sempre que quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o buscamos, mais misericórdia temos. Não apontamos, não julgamos, não condenamos, mas temos misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Desperta o meu irmão, fala com ele, enche ele, aviva ele, sabe? E de bons frutos, pelos frutos somos conhecidos, e sem fingimento, sabe? Somos sinceros e verdadeiros, não só com as pessoas, mas diante do Senhor. Não um sincerismo para apontamento ou para falar algo que nós achamos ou julgamos, mas um coração, sabe, puro, sabe, a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, sabe, é diferenciada, sabe, ela traz conduta, ela traz integridade, ela traz caráter que vem de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No versículo 9 até o 11, ele fala de uma conduta humilde. Glorie-se o pobre, né, o simples na sua dignidade. Sabe, o coração daquele que está passando pelo processo não pode estar nas concupiscências da carne, não pode estar nas coisas dessa terra, porque as coisas da terra são efêmeras, são temporais, mas as coisas que vêm de Deus, o reino de Deus e a sua justiça que devemos buscar, eles sim são eternos. Sabe, ele diz, não acumuleis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consumem, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que ele é Jeová Jireh, o Deus provedor, sabendo que ele é o teu pastor e nada te faltará, sabendo que ainda que fui moço, sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, sabendo que ele provê de novo, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse ali para os discípulos, vós tendes me buscado não pelos milagres e maravilhas que tem visto, mas pelo pão que perece. Não busque pelo pão que perece, mas para a comida que leva para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele fala, minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Então busque o Senhor. Não negocie. No processo, não negocie. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sede fiel, permaneça, persevera. Quantos se veem no meio de uma provação, de um processo, por conta de uma dívida, por conta da vida financeira, por conta das tribulações? Glorie-se na sua simplicidade, na dignidade, sabe? A que nós possamos aprender do Senhor, ser manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, manso e humilde. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você não deve ter seu emprego, deve ter o melhor, não, mas o teu coração não tem que estar nisso. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. O seu coração tem que estar nele. Não compare, porque fulano tem isso, eu não tenho, porque eu tenho que ter. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter essa posição, eu tenho que ter isso na minha casa, eu tenho que ter isso, eu tenho... Não, quantos estão endividados, encalacrados, porque fazem coisas que não convém, que o Senhor não está naquilo, sabe?
No versículo 12 diz: aquele que encara lutas e aflições e as supera é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão a recompensa, a vida plena, a vida eterna, a coroa da vida. Então, Tiago vai nos dando passo a passo. Sabe? Ele fala, tem de motivo por alegria. Primeiro passo, alegria. Sabe? Se alegre. Alegria é um fruto do Espírito. Se alegre no Senhor e na força do seu poder, se alegre no Senhor. Tenha fé, sabe? Ainda que a sua fé seja provada pelas circunstâncias, sabe? Ainda que tudo pareça contrário, permaneça em fé. E uma vez a fé confirmada, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicções de fatos que não se veem. Então, permaneça, ainda que tudo pareça contrário, ainda que, sabe, não tem uma nova dimensão. Pede ao Espírito Santo: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero, sabe, viver uma nova dimensão de fé. Sabe, sabendo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, que o Senhor é todo poderoso, que não há nada impossível para o Senhor. Uma nova dimensão. Tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor. Sabe, você entende isso? E aí, uma vez a perseverança tendo uma ação completa, sabe, gera em mim transformação, perfeição, integridade, sabe, nada deficiente. E aí, no meio do processo, se eu não souber o que fazer, o que eu faço? Olha, estou numa prova, irmão, que eu não sei o que eu faço. Busca sabedoria. Grita pela rua, clama, diz Eclesiastes, diz Provérbio. Então clama pela sabedoria, clama, Senhor. Se você não duvidar e você clamar, em nome de Jesus, receba da sabedoria que vem do alto. Receba do discernimento. Sabe, você tem o autor disponível. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. Ele vai te dar toda a instrução. Vós que recebeste da unção. Não precisa que ninguém vos ensine, pois o Espírito vos ensinará todas as coisas, eu vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo que se move em você, ele derrama a sabedoria que vem do alto, sabe, humildade é a gente entender que a gente depende do Senhor, e muitas das vezes o Senhor vem nos convidar a levar uma vida de dependência, né? Uma dependência, sabe, igual o povo do deserto, tudo que Deus queria que eles dependessem, que eles o buscassem todos os dias da sua vida. Porque muitas das vezes a gente entra por esse caminho porque o Senhor, ele nos atrai, sabe? Todo dia esse lugar de dependência, ele nos atrai todo dia para esse lugar, sabe? Que ele vai nos transformar, sabe? Que ele vai nos libertar, que ele vai mortificar nossa carne. Sabe, o povo no deserto não compreendeu. Ele todo dia, ele tinha uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma nuvem durante o dia para proteger eles do sol. Quantas das vezes nossos olhos espirituais estão fechados, a gente não vê que há uma coluna de fogo durante a nossa noite. A gente não vê que tem uma nuvem sobre a nossa cabeça, a gente não consegue enxergar isso. E a gente não consegue ver que todo dia ele manda o seu maná diário. A gente não consegue ver, mas que em nome de Jesus nossos olhos espirituais sejam abertos. Em nome de Jesus, o nosso entendimento, sabe, venha ser cativo ao Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor encha o nosso coração de sabedoria e de conhecimento da parte de Deus. O livro de Tiago nos ensina a caminhar no processo, o que fazer, como prosseguir em meio aos processos da vida. E eu quero que você depois leia, eu não vou ler tudo, mas é a fé, capítulo 2, do 14 ao 26. Fé sem obra é morta. Então a nossa fé, para ser aprovada, nós precisamos agir pela fé, prática da palavra. Ponha o pé, que Deus põe em terra firme. Sabe, a fé sem obra é morta. Eu tenho tanta fé, mas não coloco um currículo. Eu tenho tanta fé, mas não me posiciono. Eu tenho tanta fé, mas não dou um passo. Sabe? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Será que buscar o Senhor é só ligar o pensamento? Hoje eu pensei o dia inteiro no Senhor. Não, querido. Sabe? Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus.
E após falar com Deus, que o pastor sempre tem falado também, espere Ele falar com você, Ele vai te responder, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar, sabe, diretivas daquilo que você precisa executar. Então, fale, mas escute o que o Senhor tem para a sua vida. Persevere. O exercício da fé é a prática da palavra, que está no capítulo 1, versículo 19 ao 27, que fala da religião pura, que fala sobre todo homem que esteja pronto para ouvir, tardio no falar, né? Que despojando de toda impureza, tornando-se praticante da palavra, não só ouvinte, sabe? Mas aquele que pratica. Sabe, esse é o exercício da nossa fé. A sabedoria, ele vem falando ali sobre dominar a nossa língua, como ali está falando, tá? Quantas situações nós não desencadeamos por conta da nossa língua? Um pequeno membro que incendeia um bosque inteiro. Sabe, que possamos ser pronto para ouvir, mas tardio no falar. Sabe, uma sabedoria aqui que vem falando sobre, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, sabe? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o codigno proceder e suas obras. Quem, pois, se acha sábio e inteligente é manso. Quem se acha sábio, inteligente, sabe, tem um proceder digno, sabe, as suas obras. Então o Senhor nos chama a sabedoria, humildade, sabe, não só gloriar no que temos, porque eu posso, eu sei, eu sou, né? O que é a sabedoria humana diante da sabedoria de Deus? Né? Quem o instruiu, quem o aconselhou, quem foi o seu conselheiro? Ah, querida, a sabedoria de Deus, ela é tremenda, né? Oh, quão insondáveis são teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, não é? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor para que tenha o instruído? Querido, a sabedoria de Deus é tremenda, é a sabedoria que nós devemos buscar, essa sabedoria em primeiro lugar, que é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus. No capítulo 5, no versículo 15, diz assim: a oração da fé, né, curará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Era confessai os vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros, sereis curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu lembrei daquela passagem de Jó, que Deus o curou e restituiu enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu tô no processo, irmão, não dá pra orar por ninguém, porque, sabe como é que é, né? Já tô com a minha luta aqui, não quero pegar, querido. Confessai vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros e sereis curado. Quer ser curado, ore por pessoas, clame por pessoas. Às vezes a gente não tem R$1 para dar, às vezes a gente não pode dar nada, a gente nem está perto. Mas assim como Paulo e Silas, quando entraram ali naquela igreja, ali no templo, eles viram o coxo e ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Você tem o poder do Espírito Santo, sobre ti repousa a presença do Altíssimo, sobre ti está o Espírito do soberano Deus que ele te ungiu para pregar o Evangelho. Então pregue através da tua oração, abrace pessoas com a tua oração, levante clamor por vidas, não se fique indiferente, porque se eu tivesse lá, né, se eu tivesse aí, minha amiga, até, né, não, clame. Sabe, coloque diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, porque a oração da fé curará o enfermo. Não curará, que está escrito salvará. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. A tua oração tem poder, se levante em oração no meio do teu processo. Se levante em oração. E ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, e sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou com instância para que não chovesse. Por 3 anos não choveu. Orou de novo para que chovesse e aí choveu. Meus irmãos, a oração da fé salvará o enfermo, perdoará os seus pecados. O que você está esperando para se mover? Não é? E Jó fala que
Deus mudou a sorte de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Olha só que coisa tremenda. Sabe, se você percebeu diante dessa palavra que o processo que você está passando veio por conta de uma queda, sabe? O cair é do homem, levantar é de Deus. E a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Lá na igreja, né, de Éfeso falou, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Ele nos convida a voltarmos. Porque somos falhos, somos pecadores, caímos sim em tentação, sabe? Muitas vezes nos deixamos levar pela concupiscência da nossa carne. Muitas das vezes desejamos manjares, mas que o Espírito Santo de Deus, ele nos chama para ser como Daniel, que rejeita: eu decido ser santo, eu não vou me contaminar, sabe? E a palavra diz que em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, processo, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, não é aquilo que você está vendo, mas nas que são eternas, sabe? Então que você não prenda os seus olhos naquilo que você vê, mas nas coisas que são eternas. E pra gente, Romanos capítulo 8, foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração nesse tempo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou a Jesus, mas o entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amar não é sentimento, amar é atitude de entrega. Que em nome de Jesus, você que chegou até esse 51 minutos e 49 segundos, e você receba do amor de Deus, e que você anseie amá-lo como Ele te ama. Um amor de entrega, um amor de atitude, de rendição. Não é fácil, mas vale a pena, porque retunde de um peso de glória eterna. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Aquele que não poupou o próprio filho. Como eu disse isso nesse processo da minha vida. Antes, por todos nós o entregou. Porventura não dará com ele, graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o filho, vai me poupar? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, porque o sangue de Jesus nos justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu e que ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus intercede por nós. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Porque as tentações, ela vem para nos separar. Ela vem para nos afastar do propósito, vem para nos tirar da presença de Deus, para perdermos a nossa salvação. Mas a provação, ela vem para nos aproximar, para que entramos com intrepidez no Santo dos Santos, para que nos rendamos a Ele, para que nos entregamos a Ele. Aí ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Porém, em todas as coisas, todas mesmo, nas situações mais difíceis, sabe? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nada e ninguém te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Sobre a tentação, lembre-se, porém, disso. Os maus desejos que penetram na vida de vocês não tem nada de novo, nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de vocês. Nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar em Deus, que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possa enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam aguentar com paciência. A aprovação de Jó encara, a tentação foge. Davi se permitiu cair em tentação, mas o Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me tire da tua presença, mas sustenta com o espírito disposto a obedecer. Deus não dá prova, não dá tentação maior do que você possa suportar, não permite, mas com a tentação, com a prova, Ele envia escape, livramento para a sua vida nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Que nada nem ninguém te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai me separar do teu amor que está em Jesus. Em todo tempo te adorarei, na alegria ou na dor. Sei que possa alcançar teu coração com meu louvor. Adore ao Senhor, bendiga o seu santo e poderoso nome. Quem é você nesse processo? Seja firme, seja forte e corajoso, porque o Senhor é quem te sustenta. Que a graça do Senhor te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja fortalecido, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, para que você possa vencer. E uma vez a fé, confirmada, a perseverança tendo ação completa, você será transformado de glória em glória para a honra e glória do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima mensagem. Compartilha com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de ânimo, de fortalecimento, que está passando por algum processo nesse tempo. Compartilha, não deixe, sabe? Mas que você seja usado pelo Senhor para abençoar outras vidas. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.